aí, atividade 1, produtos notáveis. A gente vai estudar 3 regras de produtos notáveis. O quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. E esse produto tem como a gente representar por meio de uma expressão algébrica, que, por exemplo, aqui, igual aqui nesse caso, ó, que tem aqui a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, na forma fatorada, né, na forma de potência aqui, e a gente pode representar isso também por meio de um desenho, que é na forma geométrica. Então, a figura 1 tem um desenho aí que vocês podem observar que tem um quadrado aqui de azul escuro, onde ele tem a medida de A na base e A na altura. Aqui embaixo tem um retângulo vermelho que ele mede A aqui na base, né? Porque se o quadrado daqui a aqui mede A, esse retângulo também vai medir A. E B de altura. E a mesma coisa aqui nesse retângulo vermelho. A base é B e a altura é a mesma medida daqui desse lado azul, né? Então, se daqui do azul, dessa ponta até nessa, mede A, então aqui do lado vermelho, dessa pontinha aqui em cima até aqui embaixo, também vai medir A. E temos essa outra figura aqui com azul mais claro, que no caso mede B na base, porque se daqui até aqui mede B, então aqui embaixo também vai medir B. E mede B na lateral, na altura, né? Então, nós temos um quadrado grande, que no caso é esse azul escuro, um quadrado menor, que é esse azul mais claro, e esses 2 retângulos aqui que estão de vermelho. Se a gente juntar todas essas partes, forma um outro quadrado maior, né? Forma um quadradão. E ele diz o seguinte, que a área total da figura 1 é dada pela expressão algébrica A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E que isso é o mesmo que A mais B ao quadrado. Então, vamos provar que isso que ele está falando é verdade. Eu vou copiar essa figura aqui, ó, para a gente poder falar sobre ela. Então, peraí. Então, essa aqui é a figura 1. Eu vou copiar ela aqui. E aí a gente vai ver qual é a área total dessa figura. Então, ó, o que eu sei aqui sobre essa figura? Eu sei que esse lado mede A, esse lado mede A. Portanto, esse lado aqui também mede A, esse lado aqui também mede A. Ou seja, o azul é um quadrado. Então, qual que é a área do quadrado? A área do quadrado é lado vezes lado, que no caso, quanto que vale cada lado? Vale A. E A vezes A dá A ao quadrado. Então, essa é a medida desse quadrado azul. Aí aqui no vermelho eu tenho um retângulo que mede B de altura e A de base, certo? Então a área desse retângulo é base vezes altura, ou seja, é A vezes B, que é o mesmo que AB. Aqui eu tenho outro retângulo, ó, que tem B de base, porque daqui até aqui tem a mesma medida daqui até aqui. Então, se aqui mede B, eu concluo que aqui embaixo também mede B. E ele tem de altura a mesma distância que tem, ó, desse lado até aqui. Então,
daqui até aqui tem a mesma distância desse lado aqui. Se esse lado mede A, então esse lado aqui também mede A. E aí, qual que vai ser a área dele? Base vezes altura vai ser B vezes A, que dá o mesmo que BA, que é o mesmo que AB, né? Então, a área do segundo retângulo também vai ser AB. E, finalmente, eu tenho esse quadrado menor, que tem B de base, porque essa medida e essa são iguais, e tem B de altura, porque a medida desse lado é igual à medida desse. Então, eu tenho aqui um outro quadrado, um quadrado menor, que no caso vale B vezes B, que dá B ao quadrado. Juntando todas as áreas, ó, então eu vou juntar a área do quadrado azul, que é A ao quadrado, que a gente viu aqui, mais a área do primeiro retângulo, que é AB, mais a área desse retângulo aqui, que também é AB, e mais a área desse quadradinho menor, que é B ao quadrado. Quando eu tenho letras, eu só posso somar se elas forem semelhantes, ou seja, se elas tiverem a mesma parte literal. Então, o A ao quadrado não tem mais nenhum outro A ao quadrado, ele fica sozinho. O AB mais o AB, ó, eu tenho, como não tem nada aqui do lado, vale 1, certo? Então, eu tenho um AB aqui e um AB aqui. Então, 1AB mais 1AB, eu tenho 2AB. E, finalmente, eu tenho B ao quadrado, que não tem jeito de eu somar. Então, a área total, juntando esse quadrado de azul escuro, mais esse retângulo, mais esse retângulo, mais esse quadrado com azul, escuro, com azul mais claro, a área total dá esse valor aqui. E isso aqui, ó, é um trinômio, certo? Por que que eu sei que ele é um trinômio? Porque ele tem 3 termos. O primeiro termo é o A quadrado, o segundo termo é o 2AB e o terceiro termo é o B ao quadrado. Esse cara é um trinômio do quadrado perfeito. Já dá para eu falar isso só de eu observar a figura, porque juntando todos os pedaços da figura, ó, a gente tem aqui um quadrado maior. Então, isso aqui tudo junto, ó, formou um quadrado, tá? Mas se eu não tivesse a figura, como que eu verificaria se isso é ou não um trinômio do quadrado perfeito? Primeiro eu extrairia a raiz de A ao quadrado, a raiz de B ao quadrado. Então, esse 2 cancela com esse 2. A raiz de A ao quadrado é A. Esse 2 cancela com esse 2. A raiz de B ao quadrado é B. Então, eu tenho o primeiro e o último termo, mas são 3 termos. E aqui, do jeito que eu fiz, eu só tenho 2, né? O A e o B. Como que eu faço para achar o termo do meio? Eu pego o 2 e multiplico pelo primeiro termo, que é A, e pelo segundo termo, que é B. Se der o mesmo resultado, isso é um trinômio do quadrado perfeito. Então, esse é. Por quê? Porque tem como eu extrair a raiz quadrada do primeiro termo, tem como eu extrair a raiz quadrada do terceiro termo, e quando eu multiplico o resultado das raízes por 2, eu obtenho o termo do meio. Então, esse é o quadrado da soma, tá? Por quê? Porque eu tinha um quadrado menor que media A de base e A de altura. E aí eu vim aqui e acrescentei B. Então, aqui media A, eu vim aqui e acrescentei a medida de B. Aqui em cima, certo? E fiz a mesma coisa aqui embaixo, ó.
acrescentei B. Então, se eu fechar isso aqui, ó, eu vou ter um quadrado médio, um retângulo aqui, outro retângulo aqui, ó, e se eu fechar aqui, eu vou ter um quadrado aqui. Então, eu vou ter um quadrado pequeno, um quadrado médio e dois retângulos, que juntos formam o quadrado grandão. Por isso que é um trinômio do quadrado perfeito, porque a soma de todas essas figuras vão, se eu recortar e colar, vão formar um outro quadrado maior. Deu para entender? Sim. Ótimo. Então, esse é o quadrado da soma. Então, o quadrado da soma eu posso representar tanto na forma de uma expressão algébrica, né? A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, quanto na sua forma fatorada, que daí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a, que é o resultado da raiz de a ao quadrado. Como aqui, ó, é positivo, então eu vou somar, né? Por quê? Porque eu acrescentei, eu não tirei, eu acrescentei um retângulo. E o que foi que eu acrescentei? O B, ó. Então, eu tinha um lado que media A e vim aqui e acrescentei B no horizontal. E no vertical, também fiz a mesma coisa. Media A, eu vim e acrescentei B. Então, eu fiz isso ao quadrado. Então, essa é a forma fatorada, né? A forma onde eu faço uma soma elevada a expoente 2. Então, por isso é o quadrado da soma. E essa é a forma da expressão algébrica, tá? Agora, pode acontecer de eu ter o quadrado da diferença. E como é que eu vou representar o quadrado da diferença? Eu tenho aqui a figura número 2. O que é a figura número 2? Se vocês observarem, a gente tem aqui, ó, na figura número 2, um quadrado grande, ó, que é tudo isso aqui com tudo isso aqui. Então, seria toda essa parte vermelha aqui, que seria o quadrado grande. O que aconteceu com esse quadrado grande? Então, esse quadrado grande, ou seja, daqui até aqui, media a mesma coisa aqui, ó. Dessa ponta até essa ponta aqui, media A. Só que a pessoa veio aqui e tirou B. Então, ela veio aqui nesse quadrado e fez um recorte. Ela veio aqui, tirou essa parte aqui do quadrado. Deixa eu fazer de outra cor aqui para ficar mais claro para vocês. Veio aqui, ó. Tirou essa parte aqui no lado, e tirou essa parte aqui embaixo. E aí, se daqui até aqui medir A, então o que eu posso concluir? Que daqui até aqui mede A menos B, certo? E se daqui até aqui embaixo medir A, daqui até aqui vai medir A menos B. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que esse lado aqui, esse pedacinho aqui mede B, porque foi o lado que eu tirei, foi a quantidade que eu tirei.
E essa altura aqui mede A menos B. Aqui, essa base mede A menos B, e esse pedaço aqui, que é o pedaço que eu tirei, mede B, certo? Então, ó, para achar a área, se eu observar, nessa figura azul escuro, a base mede A menos B e a altura mede A menos B. Portanto, elas são iguais. Se elas são iguais, isso aqui é um quadrado. Então, para eu achar a área desse quadrado, o que eu vou ter que fazer? Multiplicar a base, que é A menos B, pela altura, que é A menos B. Daí eu vou fazer, ó, A vezes B. Então, isso aqui vai ficar A vezes A ao quadrado, mais vezes menos, menos. A vezes B, AB. Multiplico agora o menos B. Menos vezes mais, menos. B vezes A, BA ou AB. A ordem não altera. Menos vezes menos, mais B ao quadrado. Então, isso aqui vai ser A ao quadrado. Tô devendo a B, tô devendo a B, devo 2AB. E aqui, B ao quadrado. Então, essa aqui, ó, é a área desse quadrado, tá? Se eu tenho esse retângulo aqui, eu quiser saber a área dele, eu vou ter que fazer o quê? Ai, deixa eu só tomar uma água que já bateu a sede já. Eu vou ter que multiplicar a base pela altura, se eu quiser saber o retângulo. Então, ó, só finalizando aqui, isso daqui, quando eu multipliquei e formou o quadrado, o que formou aqui? Um trinômio do quadrado perfeito, né? Porque eu tinha um quadradão e fui tirando essas partes. E quando eu tirei, sobrou o quê? Sobrou só essa parte azul aqui, ó. Essa parte azul é um quadrado, por isso gerou um trinômio. É um trinômio do quadrado perfeito, porque o desenho me mostra. Mas se eu não tivesse o desenho, o que eu iria fazer? O mesmo que eu fiz com o quadrado da soma. Então, eu ia extrair a raiz quadrada de A ao quadrado, extrair a raiz quadrada de B ao quadrado, e aí eu ia multiplicar esses valores por 2, né? Então, a raiz quadrada de A ao quadrado, ó, cancela, cancela, é A. E a raiz quadrada de B ao quadrado, cancela, cancela, é B. E aí eu vou multiplicar por 2, que vai ficar 2 vezes A vezes B. Então, ó lá, me deu o termo do meio, tá? Então, toda vez que eu tenho o produto da diferença, ou seja, perdão, o quadrado da diferença, eu vou ter como resultado um trinômio do quadrado perfeito, tá? E eu posso representar tanto assim, na forma de expressão, como eu posso representar de que forma? A menos B vezes A menos B é o mesmo que A menos B ao quadrado. Por quê? Porque eu estou multiplicando o A menos B por ele mesmo. Ó. Então, eu posso representar assim, na forma de expressão, posso representar assim e posso representar por meio desse desenho. Dúvida com relação ao quadrado da diferença? Não. Não? E, finalmente, a gente tem aqui a figura número 3, que é o que está acontecendo na figura número 3.
Na figura número 3, eu tinha um quadrado. Então, vou colorir ele aqui para vocês verificarem quem é o quadrado que eu tinha. Só admitir quem chegou. Então, eu tinha um quadrado. Quem era esse quadrado? Ó, essa figura aqui. Deixa eu só tentar fazer ela aqui de um jeito que fica mais fácil. Então, ó, eu tinha esse quadrado aqui. Cadê ele? Cadê? Eu ia pôr no outro programa, acabei me esquecendo. Agora vamos por aqui mesmo. O outro é bem mais fácil, que eu já faço figura de uma vez só. Mas vamos aqui mesmo. Então, ó, eu tinha esse quadrado aqui de laranja. E quanto que media esse quadrado? A gente observa o que nesse quadrado? Que a distância daqui até aqui, ó, media A. A distância daqui até aqui media A, certo? Então, se aqui mede A, aqui também media A, daqui até aqui. E de cá, daqui até aqui, também media A, um quadrado, certo? Aí, o que que eu fiz? Aqui em cima, eu acrescentei B. Então, eu vim aqui, ó, e acrescentei uma parte na figura, que no caso foi esse pedaço aqui. E vim aqui embaixo e tirei a mesma quantidade. Aqui eu acrescentei B e aqui embaixo, ó, eu tirei B. Então, o que que eu tenho aqui agora? Esse pedaço até aqui vai medir A menos B. Esse pedaço até aqui vai medir A mais B, certo? Então, se eu fizer A mais B, que é a base, né? Que é a distância daqui até aqui, ó. Então, essa base aqui toda é A mais B. Vezes a altura, que é A menos B, se eu aplicar a propriedade distributiva aqui, o que que eu vou ter? A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. Depois, mais vezes mais, B vezes A, AB. Mais vezes menos, menos, B vezes B, B ao quadrado. Vou juntar os semelhantes. Quem que eu tenho de semelhante? O menos AB e o mais AB. Então, eu estou devendo um AB, paguei um AB. Ou seja, anulou, não devo nada. O que que sobrou? A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, essa daqui é a forma da área total da nova figura, tá? Por quê? A figura, ela era um quadrado. A partir do momento que eu vim nesse quadrado, acrescentei uma parte de um lado e tirei o mesmo tanto que eu acrescentei do outro, então, o que que a figura virou? Virou isso daqui, né? Opa. Ai, não era para apagar tudo.
Então, ela virou isso daqui. Virou um novo formato. Deixou de ser um quadrado, tá? Que, no caso, virou um retângulo, né? Porque um lado mede A mais B, o outro lado mede A menos B, tá? Por isso que, ó, virou um binômio, porque tem dois termos. O primeiro termo é o A ao quadrado, o segundo termo é o B ao quadrado. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Não. Não. Não, tudo certo. Bom, então aí a gente finalizou o que a gente viu na última aula. E aí a gente vai para esse exercício aqui. Junto com seu colega, encontre a forma fatorada das expressões abaixo, se houver. Então, retomando, para eu escrever na forma fatorada, eu vou escrever por meio de uma multiplicação, certo? E aí, o que eu tenho que fazer para verificar se é possível ou não escrever isso aqui na forma fatorada? Como eu não tenho desenho, eu vou pegar as expressões. Então, a letra A aí, ó, é x ao quadrado menos 8x mais 16. Essa expressão é um trinômio. Por enquanto, é o que eu posso afirmar. Por quê? Porque ela tem 3 termos. E agora eu vou verificar se é ou não um quadrado perfeito, né? Como que eu vou fazer isso? Extraio a raiz do primeiro termo. Aqui vai ser 2 vezes a raiz do primeiro termo pela raiz do terceiro termo. Tem que dar o do meio. Então, ó, a raiz de x ao quadrado vai ser x. Cancela. A raiz de 16, a gente sabe que é 4, certo? Porque 4 vezes 4 dá 16. Então, o termo do meio, se eu multiplicar 2 por 4, 2 vezes 4, 8. 8 vezes x, 8x. Então, ó, eu vou pegar 2, vou multiplicar por x e vou multiplicar por 4. Tem que dar 8x. No caso aqui, deu. Então, isso daqui é um trinômio do quadrado perfeito. É uma soma ou é um quadrado da soma ou é um quadrado da diferença? No caso aqui, é um quadrado da diferença, ó, porque eu tenho sinal de menos aqui, certo? Então, o que vai ficar isso aqui na forma fatorada? X menos 4 ao quadrado. Se você pegar o x menos 4 ao quadrado e escrever em forma de multiplicação, ó, se quiser tirar a prova, desmembrou x menos 4 ao quadrado é o mesmo que x menos 4 vezes x menos 4, né? Porque qualquer número elevado ao quadrado é esse número vezes ele mesmo. Se eu multiplicar, ó, x vezes x, x ao quadrado. Mais vezes menos, menos. X vezes 4, 4x. Menos vezes mais, menos. 4 vezes x, 4x. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 4, 16. Aqui são semelhantes. Eu tenho x ao quadrado. Tô devendo 4, tô devendo 4. Devo 8. Então, olha lá, ó. Voltou na forma que estava, tá? Então, tem como escrever isso aqui na forma fatorada? Tem, porque esse trinômio é um trinômio do quadrado perfeito. Então, para eu fazer isso, eu faço o quê? Extraio a raiz do primeiro termo, extraio a raiz do terceiro termo e pego o resultado das raízes, multiplico por 2 para ver se é o valor do terceiro termo. Tudo bem nessa? Alguma dúvida? Não. Não? A letra B
é 9k ao quadrado menos 25. Então, é essa daqui que era o binômio, 9k ao quadrado menos 25. Nesse caso aqui, não é um trinômio. Então, ele não é nem quadrado da soma, nem quadrado da diferença, porque o quadrado da soma e o quadrado da diferença formam uma expressão que tem 3 termos, tá? O que ele pode ser? Ele pode ser o produto da soma pela diferença. E como que eu vou verificar? Também vou fazer a mesma coisa. Vou extrair a raiz quadrada de quem? De 9k ao quadrado, que é o primeiro termo, e vou extrair a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de k ao quadrado, ó, cancelo, cancelo. Então, a raiz quadrada de 9k ao quadrado é 3k. Raiz quadrada de 25, 5, né? Porque 5 vezes 5 dá 25. Então, teve como eu extrair a raiz? Teve. É um binômio? É. Então, isso aqui só pode ser produto da soma pela diferença. E quem que eu estou multiplicando? O 3k mais 5 pelo 3k menos 5. Então, no produto da soma pela diferença, eu multiplico os valores opostos, né? Aqui eu tenho uma adição e aqui eu tenho uma subtração. Então, toda vez que formar um binômio e for possível você extrair a raiz quadrada do primeiro e do segundo termo, a gente vai ter aqui um produto da soma pela diferença. E esse binômio, ele vai ter aqui, ó, sempre o sinal negativo, tá? Porque, ó, se eu multiplicar isso aqui pela distributiva, se eu quiser tirar a prova para ver se a minha fatoração está correta, é só eu multiplicar, né? Então, vou aplicar a distributiva, ó. Daí eu vou fazer 3k vezes 3k, 3k vezes menos 5. Depois, mais 5 vezes 3k e mais 5 vezes menos 5. Então, 3 vezes 3, 9. K vezes K, K ao quadrado. Mais vezes menos, menos. 3k vezes 5, 3 vezes 5, 15k. Aqui, mais vezes mais, mais. 5 vezes 3k, 5 vezes 3, 15, conservo o k. Mais vezes menos, menos. 5 vezes 5, 25. Tô devendo 15k, paguei 15k. Então, não devo mais nada. Anulou. O que sobrou? 9k ao quadrado menos 25. Que é o binômio original que foi dado, tá? Então, qual que é a forma fatorada da letra B? 3k mais 5 vezes 3k menos 5. Dúvidas, pessoal? Até aí? Não. Não? Não. Ok. Depois a gente tem m ao quadrado menos 2m mais 1. Então, eu vou vir aqui, vou inserir outro slide para a gente fazer. Então, o trinômio era m ao quadrado menos 2m mais 1. Então, o que eu vou fazer? É um trinômio, eu vou extrair a raiz do primeiro termo e vou extrair a raiz do terceiro termo. Raiz quadrada de m ao quadrado. Cancela, cancela, é m. Raiz quadrada de 1. Que número vezes ele mesmo dá 1? O próprio 1. E o segundo termo vai ser 2 vezes o m vezes o 1.
2 vezes 1, 2. 2m. Ah lá, ó. Deu a mesma coisa que aqui. Tá? Então, o que eu concluo aqui? Que a forma fatorada de m ao quadrado menos 2m mais 1 é... Opa! Ai, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ai, por que agora eu não estou conseguindo escrever em você, meu bem? Sendo que eu estava? Qual que é o BO que está pegando aqui? Então, vai ser m menos 1 ao quadrado, tá? A letra D, x ao quadrado mais 8x mais 16. Vou também acrescentar outro slide aqui. Só que eu esqueci qual que é. X ao quadrado mais 8x mais 16. X ao quadrado mais 8x mais 16. Então, vou extrair a raiz de x ao quadrado e vou extrair a raiz de 16. X ao quadrado, x. Raiz quadrada de x ao quadrado, x, que eu cancelo aqui. E raiz quadrada de 16, 4. E aí, eu tenho que pegar esse e multiplicar por 2. X vezes 2, 2x. 2x vezes 4, 8x. Olha lá, ó. Então, a forma fatorada aqui vai ser x mais 4 ao quadrado. Então, aqui... esse x mais 4 ao quadrado. E, finalmente, a gente tem aqui 36 mais 12z mais z ao quadrado. Então, eu tenho 36 mais 12z mais z ao quadrado. Vou extrair a raiz aqui. Então, raiz quadrada de 36. E vou extrair a raiz de z ao quadrado. Raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de z ao quadrado, z. 2 vezes 6 vezes z. 2 vezes 6, 12. 12 vezes z, 12z. Olha lá, ó. Deu o mesmo valor do termo do meio, né? Como aqui está somando, o que eu tenho? Um quadrado da soma. Quem que eu estou somando? O z e o 6. Então, a forma fatorada aqui vai ser... A forma fatorada aqui vai ser 6 mais z elevado ao quadrado, que é o mesmo que z mais 6 ao quadrado, né? Porque a gente, para facilitar a resolução da equação do segundo grau, ó, a gente começa com a incógnita ao quadrado, depois vai a incógnita elevada a 1 e depois o termo independente. Aqui está invertido, né? Está o termo independente, a incógnita elevada a 1 e depois a incógnita elevada ao quadrado. Então, por isso que na hora que eu fatorei deu isso. Só que 6 mais z ao quadrado é o mesmo que z mais 6 ao quadrado. Alguma dúvida?